Bom dia, boa tarde e boa noite. E boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, hoje eu tenho roteiro. Roda a vinheta! Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência como jovem aprendiz. Já se passaram 2 anos que eu terminei o meu jovem aprendiz, porém, nesse momento eu me sinto à vontade de vir compartilhar com vocês. Em relação à minha vida profissional, eu não gosto de vir de compartilhar aqui de cara. Então, como já se passaram 2 anos, agora eu me sinto à vontade para vir compartilhar com vocês. Lembrando que muita coisa pode ter mudado, pode ter atualizado, pois já se passaram 2 anos. Porém, vocês podem aí ter uma noção de como foi a minha experiência, quantos eu ganhava, quais eram os meus benefícios. Pode ter conhecimento de como é ser jovem aprendiz através desse vídeo meu, através da minha experiência. Vamos lá! Pessoal, eu fui jovem aprendiz na Electro, Neoenergia. Eu consegui passar pelo CIE, né? O CIE sempre abre vagas de jovem aprendiz e estágio. Na época eu estava terminando o meu curso técnico de administração, então eu sempre falo, gente, o curso técnico de administração é muito bom, abre uma oportunidade de emprego para você estar ingressando aí no mercado de trabalho. Então eu sempre indico, tem vídeos aqui falando para vocês sobre o técnico de administração. Então eu venho falar mais uma vez nesse vídeo, gente, vale a pena fazer o técnico de administração sim, porque foi graças ao técnico de administração que eu consegui meu primeiro emprego e que deu início à minha carreira profissional. Então eu estava fazendo meu curso técnico de administração, eu terminei e uma professora me ligou e perguntou se eu tinha interesse, né, de estar concorrendo e participando de um processo seletivo do CIE. Eu falei que tinha, né, fiquei bem feliz, ela falou que tinha comentado sobre mim com o pessoal do CIE e perguntou se eu tinha interesse. Aí eu falei que tinha interesse sim. Mandei meu currículo, né, pro CIE e agendaram uma entrevista com o gestor da Electro. Gente, a entrevista foi virtual, porque na época era pandemia. Então eu fiz a entrevista virtual, eu lembro que eu fiquei bem nervosa, mas eu fiquei bem tranquila, porque eu sempre falo para as pessoas que eu sou melhor em falar do que fazer prova. Eu consigo assim desenrolar melhor. Então eu fiz a entrevista, foi uma entrevista rápida, tranquila. O gestor que fez a entrevista comigo, ele foi super gente boa, ele me deixou super à vontade, né? Foi mais uma conversa para ele me conhecer, ver qual era o meu intuito profissional, enfim, essas perguntas de entrevista. Então eu fiz a entrevista e me ligaram, acho que depois de 2 dias, mais ou menos, falando que eu tinha passado. Eu lembro que não acreditei, porque eu não tinha trabalhado ainda. Eu saí da escola e entrei no curso técnico de administração. Claro que meus planos eram outros, mas Deus sabia de todas as coisas, sabia que eu tinha que fazer esse curso técnico de administração para dar início à minha carreira profissional. Consegui aí, eu fiquei super extasiada, porque eu nunca tinha trabalhado. Eu falei, meu Deus, eu passei. Eu perguntava pra ela um monte de vezes, eu passei. Ela falou assim, sim, você passou. E eu fiquei bem feliz. Esse foi um pouquinho aí de como eu consegui, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu entrei pelo CIE. Então era uma junção do CIE e da Electro. Foi no ano de 2020 isso. O meu contrato era do dia 20 de 10 de 2020, em outubro de 2020, até dia 21 de 1 de 2022. O meu contrato foi de 1 ano e 3 meses. Eu entrei ganhando, gente, o salário era de R$ 982,21. É isso que estava no contrato. E eu tinha direito a vale alimentação e VR. E também o vale transporte, assistência médica e assistência de dentista. E também tinha o seguro de vida. Eu trabalhava 6 horas, eu entrava às 8 e saía às 2. Eu tinha um calendário que eu tinha que seguir, gente. E eram 2 calendários, na verdade. Era um calendário quinzenal e outro semanal. Mas por que você tinha esse calendário, Keila? Esse calendário eram os dias que eu tinha que ir na empresa, os dias que eu tinha aulas quinzenais e o dia que eu tinha aulas semanais. Toda semana eu tinha aula com CIE e todo quinzenal eu tinha aula com CIE também. Toda semana eu tinha uma aula e todas 2 semanas eu tinha 2 aulas por semana, que era um calendário quinzenal e outro semanal. Nessa semana eu ia 2 vezes, na semana que vem eu ia 1. Na outra semana eu ia 2, na outra semana eu ia 1. Então tinha vezes que eu ia só 3 vezes pra empresa e tinha vezes que eu ia 4. Dependia da semana. Eu, como eu disse, eu peguei a pandemia. Então eu fiz aulas com CIE virtual. Eu não fui presencial até o local que tinha aqui, que era em Registro, né? Que é uma cidade vizinha da minha. Então eu não fiz presencial, eu fiz em AD todo o meu calendário.
Teve uma época, gente, também, que até pra empresa eu fui barrada de ir, por conta da pandemia, que tava no auge da pandemia. Então eu fiz tudo, trabalhei em casa, fiz tanto o CE, tanto os meus trabalhos da empresa em casa, por conta da pandemia. Mas geralmente você tem que ir até o CE pra estar fazendo esse calendário semanal e esse calendário quinzenal, que nada mais é do que uma aula, do que um cursinho, vamos dizer. Pessoal, vale ressaltar que no final do contrato, quando o contrato vai se findando, as aulas teóricas, elas vão diminuindo. Então, eu lembro que no final, quando foi findando o contrato, eu não fui participar das aulas teóricas. Elas foram diminuindo até serem extintas e eu ir apenas à empresa. Logo quando entrei, passou um tempo, o meu salário modificou. Eu passei a ganhar 1.000 e pouquinho. Então, subiu o salário. Então, hoje em dia, deve estar bem mais o salário do jovem aprendiz. Eu não sei qual que é o piso, mas eu lembro que quando eu entrei ganhando 982. Depois passou a 1.000 e pouquinho. Aí agora deve estar mais por conta que já se passaram 2 anos. Não só na Electro, né, gente? Em geral, o piso do salário aumenta todo ano, então deve ter aumentado também do jovem aprendiz. Como eu disse pra vocês, não tenho autonomia, autoridade pra estar falando, né, em relação a isso. Eu tô falando aqui a minha experiência profissional. O total, gente, era 552 aulas teóricas, ou seja, que eu tinha que cumprir desse calendário semanal e quinzenal, que dava esse total de 552 horas, e prática, indo à empresa, era 1.288 horas. E o total dessas horas aí dá 1.288 mais 552 dá... Vou calcular. Dá 1.840 horas. Se minha calculadora não tiver errada, não tiver errado com nenhum número. Dá isso, gente, 1.840 horas. Então esses são os benefícios que eu tinha, essa era a carga horária que eu tinha. Logo quando você entra, você faz o exame admissional, você já faz o seu contato com o CE e com a RH da Electro, né? No meu caso era Electro, mas se você for jovem aprendiz de outro lugar, pelo CE, acredito que vai funcionar da mesma forma. O CE manda pra você esse calendário, que é onde você vai ter que cumprir essas aulas teóricas e saber quais dias que você vai ter a empresa, que são as práticas. O que eu posso dizer em relação, gente? Foi uma experiência incrível, a qual eu aprendi muito, eu cresci profissionalmente. Como eu disse, eu nunca tinha trabalhado, então pra mim foi muito bom. Jovem aprendiz na área administrativa, então eu aprendi bastante mesmo. Eu tive contato com pessoas, fiz amizades profissionalmente falando, então o meu network aumentou. Foi muito legal mesmo, gente. Eu super indico ser jovem aprendiz, né? Eu acho muito bacana existir o jovem aprendiz, porque é muito importante pra gente dar início na nossa carreira profissional. Porque é tão difícil, gente, achar o primeiro emprego, então é muito importante, é muito valioso. Então pra mim foi uma experiência incrível, não só por ser a Electro, acredito que se fosse em outro lugar também seria uma experiência única, né? Porque cada lugar você aprende coisas diferentes, coisas novas, dá início à sua carreira profissional. Então, mais por ser ainda na Electro, que foi onde eu tive minha experiência, foi uma experiência única, uma experiência extraordinária, a qual eu não me arrependo de ter feito, a qual eu não tenho nada a reclamar. O meu vale alimentação era super bom, o meu vale refeição era super bom. Então, os benefícios, né, que eu tinha lá era muito bom. Não sei se todas as empresas, para você ser jovem aprendiz, eles oferecem os mesmos benefícios, mas lá eu tive vários benefícios locais, era muito legal, muito bacana mesmo. Em relação ao CE também, gente, eles davam super suporte, as professoras eram excelentes, elas super ajudavam a gente, as aulas eram bem legais, bem dinâmica, mesmo sendo online, né, que é algo bem difícil, mas era bem legal, bem dinâmica. Acho que eu consegui compartilhar com vocês um pouquinho em relação ao jovem aprendiz. Lembrando que eu falei da minha experiência na Electro, que foi onde eu fiz o meu jovem aprendiz, mas eu quis aqui abrir a mente de vocês de quanto pode ganhar um jovem aprendiz, quais benefícios que eu tive, né, com base na minha experiência. Mas cada lugar é diferente, pode ser que no outro lugar tenha um salário diferente, ou você não tenha vale alimentação, só tenha vale refeição, ou você tenha sei lá, uma coisa diferente do meu jovem aprendiz. Mas aqui esse vídeo é mais pra abrir a mente de vocês. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu repito, que valeu muito a pena ser jovem aprendiz. Eu sou muito grata por ter conseguido, né, se passaram 2 anos. E eu vejo como ser jovem aprendiz me ajudou bastante, que deu início à minha carreira profissional. Logo depois eu fiquei 1 mês parada quando terminou meu contrato.
eu já consegui ingressar em outro emprego. Ter o Jovem Aprendiz no seu currículo já é uma coisa que valoriza muito. E mais na empresa que eu estava, né, que é a Electric, que é uma empresa bem reconhecida aqui no nosso país. Então, me ajudou a achar o meu outro emprego. Eu fiquei um mês parada, eu já consigo outro emprego. E atualmente estou trabalhando em outro lugar, como estagiária, que eu quero vir aqui contar pra vocês futuramente também de como está sendo. E é isso, pessoal. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Deixe nos comentários qual a sua dúvida, o que você tem de dúvida. É isso, pessoal. Beijos e queijos. Fica com Deus. Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Aproveita quando sou famosa, que depois que eu for famosa, eu não vou responder ninguém. Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau!